Pessoal, primeiro eu queria me desculpar aí para variar, né, pela minha mania de prometer mandar os áudios em determinado dia, só consegui mandar vários dias depois. Mas vamos lá. Eu quero responder essa questão. Eu vou tentar responder essa questão, porque é muito difícil imaginar que algum ser humano sozinho detenha todas as respostas para uma situação tão complexa quanto a situação socioeconômica de um país. Ainda mais esse cara sendo um empresário. Eu sou só um empresário, entendeu? Eu não sou um super-homem, eu não sou um Nobel de Economia, eu não sou uma grande figura política. Eu sou um ser humano comum que possui uma empresa, possui um negócio, possui algumas dezenas de funcionários e que tenta acertar mais do que errar, entendeu? E eu acho que essa é a grande diferença do que eu pretendo fazer aqui com vocês nesse grupo, né? Do que a maioria das pessoas fazem na internet. As pessoas, boa parte desses influenciadores, eles fingem ter todas as respostas. Eles fingem saber exatamente o que acontecerá com o Brasil se o Lula for eleito, se o Bolsonaro for eleito. E a verdade é que eles não sabem. E eu duvido que eles saibam muito mais do que eu. Assim como eu duvido que eu saiba muito mais do que eles. A diferença é que eu admito. Olha, pessoal, eu acredito nisso daqui, isso daqui eu não sei, aqui eu não tenho todas as respostas, aqui eu não tenho resposta nenhuma, e aqui talvez eu tenha algumas respostas, e eu acredito o suficiente para colocar todo o meu dinheiro, toda a minha força, toda a minha vida e a vida dos meus filhos nisso daqui. Então, assim, eu prefiro conversar com pessoas que não tenham todas as respostas do mundo fabricadas na ponta da língua, do que sentar do lado de alguém com aquela postura tipicamente babaca e arrogante de achar que, não, eu sei tudo aqui sobre o Brasil, eu sei todas as respostas. Se o Bolsonaro for eleito, vai acontecer isso. Se o Lula for eleito, vai acontecer aquilo. Então, antes de nós chegarmos de fato a esse ponto, eu quero que vocês façam um desafio. Porque eu fiz isso daqui. Eu fiz isso hoje de manhã. Quem me segue há mais tempo sabe que eu tenho um fake lá no Twitter. Eu nunca vou dizer para vocês quem é, porque eu não quero ninguém me marcando lá, eu não quero ninguém me enchendo o saco. Basicamente, eu sigo aí umas 30, 40 pessoas, que eu acho que são pessoas importantes, aqui do Brasil e principalmente lá de fora, e que produzem conteúdo sobre os temas que me interessam. Mercado, tecnologia, sobre as startups, sobre economia e sobre, enfim, alguns empresários de renome, né? E no meio dessas pessoas, existe uma coisa muito interessante no Twitter, que é quando alguém que você segue clica, compartilha, comenta o post de alguma pessoa, né, de alguma outra pessoa que você não segue, o algoritmo aleatoriamente distribui aquilo. Fulano de tal curtiu esse post, fulano de tal curtiu esse post. E é engraçado porque algumas pessoas que eu sigo são pessoas que de viés mais esquerdista. São pessoas que vão votar no Lula. Porque esse é o mundo real, entendeu? Esse é o mundo real. O mundo real é que, assim, alguns amigos seus votem no PT, outros amigos seus votem no Bolsonaro, outros amigos seus não se importem com política. O mundo real é esse. O mundo real não é, não, eu só me relaciono com quem vota no Bolsonaro, eu só me relaciono com quem vota no PT. Isso não é o mundo real. Essa é uma histeria moderna que nasceu com esses tempos de internet e redes sociais, que se acentua na corrida eleitoral e que depois esvazia. Guardem esse áudio para ouvir esse áudio em março do ano que vem. Eu quero que vocês voltem aqui em março do ano que vem. Em março do ano que vem, 90% dessas pessoas que estão completamente desesperadas, cagadas de medo, enchendo o saco de todo mundo, perturbando a cabeça de todo mundo, mandando mensagem todo dia, vinculando o sucesso da vida deles, o fracasso da vida deles, ao que vai acontecer no dia 30 de outubro, que é o dia da eleição. Em março, essas pessoas vão estar curtindo a vida. Guarda esse áudio. Guarda esse áudio, ou melhor, encaminha esse áudio para alguém que está só enchendo tua cabeça. Porque é esse momento que eu quero que a pessoa ouça. Meu caro amigo, minha cara amiga, o mundo não vai acabar. O Brasil não vai acabar se o Lula for eleito. O Brasil não vai acabar se o Bolsonaro for eleito. Não vai acabar.
E em março, essas mesmas pessoas estarão curtindo a vida, porque elas aproveitaram a Copa do Mundo, depois elas aproveitaram o Natal, e aí a gente vai ver os fogos em Copacabana, que agora vão voltar, 2 milhões de pessoas na praia, e aí nós vamos para o Carnaval, e no Carnaval, olhem as ruas do Rio de Janeiro, olhem as ruas de Recife, olhem as ruas de São Paulo. Que saudade! Tantos bloquinhos de rua, que saudade! Essa é a felicidade que o brasileiro queria. E aquele estilo meio Galvão Bueno, entendeu? Vamos deixar política para trás. Este foi um ano de muita. O ano passado foi um ano de muita polarização. O Brasil quer ser feliz. É isso que vai ser. Qual é o exercício que eu quero que vocês façam agora, né, no Twitter? Entra lá no Twitter e vai ver o pessoal, a opinião do pessoal sobre o debate. Você vai perceber que quem é bolsonarista tá falando o quê? Bolsonaro foi muito bem, destruiu o Lula. Olha o Lula aqui, ele tá morrendo de medo, o Lula tá totalmente enquadrado. Bolsonaro destruiu, meme do Bolsonaro, meme do Bolsonaro, meme do Bolsonaro. E quando o cara já vota no Lula, o que ele tá falando? Bolsonaro foi completamente destruído no debate. O Lula, o campo do Lula é oratória. Ninguém é melhor do que o Lula nisso. Memes do Lula, memes do Lula, memes do Lula. Porque no final das contas ninguém foi convencido por esse debate, entendeu? Quem aqui está ouvindo esse áudio e tem familiares que votam em um determinado político, qualquer que seja, se você tem um parente viciado em Lula, se você tem um parente viciado em Bolsonaro, a pergunta que você deveria fazer é o seguinte: Fulano, você imagina em algum cenário te convencendo a votar no outro candidato? Em menos de um segundo essa pessoa vai falar: não. Acabou. Então, não é que as pessoas ouvem opiniões, refletem sobre isso e, diante das opiniões, eles decidem tomar a melhor escolha. Você toma a decisão e você passa o resto da sua vida defendendo a porra da sua decisão contra todos os outros argumentos. E é assim que as pessoas existem. E aí o que acontece? Bom, primeiro ponto, quem vai votar em um ou no outro já decidiu. Segundo ponto, eles vão defender a decisão porque ninguém quer assumir que está errado até as últimas consequências, então eles não podem mudar de opinião e não irão mudar de opinião. Terceiro ponto, existe uma indústria. A indústria da produção de conteúdo. O que alguns americanos chamam de marketing da atenção, né? Attention marketing. Que são influenciadores, pessoas que possuem como seu principal modelo de negócio, às vezes como seu único modelo de negócio, chamar atenção. E eles precisam de curtidas, de likes, compartilhamentos, e a política é um grande celeiro de marketing de atenção. Porque imagine o seguinte, se você não tem um negócio bem sucedido, se você não tem alguma coisa, um grande feito, se você não tem uma grande conquista na vida, se você não tem, enfim, uma posição em algum extrato da sociedade que faça com que as pessoas possam te ouvir, é só você falar sobre política. Não é exigido nenhuma credencial. E aí, rapidamente, um exército de zumbis começam a te compartilhar. E aí você pensa, caramba, quando eu falo de política, eu tenho 50 likes. Quando eu não falo de política, eu tenho 3. Em 6 meses, você vai ter virado um, entre aspas, especialista em política. Porque agora você tem 50 likes de pessoas que não te conhecem, mas pela primeira vez alguém está te ouvindo. E é por isso que você vê tanta gente fracassada, tanta gente fodida, com a vida completamente desarranjada, falando de política sem parar. Vamos lá. O bom é que aqui vocês... Eu pelo menos quero acreditar que vocês não estão me acelerando, né? Pelo menos eu quero acreditar que talvez o que eu estou falando, alguma coisa faça sentido. Talvez você encontre alguma correspondência naquele seu tio fudido, naquele seu cunhado fudido, naquela tua sogra chata pra cacete, que só fala de político o dia todo. E que não muda muita coisa. Não muda muita coisa. Eu vou falar o que eu acho. Por que nós estamos aqui? E quando eu falo o que eu acho, é o que eu acho. Com que responsabilidade? Com a responsabilidade do futuro da Ana e de todos os meus filhos. Com a responsabilidade que eu tenho sobre a minha esposa e sobre todas as crianças que dependem de mim, que são os meus filhos, né, no caso, não é uma creche, não. Eu acredito aqui que nós estamos diante de 2 cenários. Esses cenários, eles terão que ser adaptados a um cenário que nós já conhecemos hoje.
Qual é o cenário que nós já conhecemos hoje? Nós temos um Brasil com uma política de combate à inflação entre mortos e feridos muito acertada. A gente pode discordar aí se a Selic deveria estar em 13,25, se ela já poderia ter começado a baixar, se ela poderia estar um ponto mais alto. Mas, assim, o Brasil seguiu um ajuste de juros antes do resto do mundo. Por quê? Porque nós somos mais competentes, nós somos mais inteligentes, Roberto Campos é um gênio. Não acredito. Eu acredito que é porque nós temos memória muscular. O que é memória muscular? Sabe quando um pugilista treina muito e ele desenvolve memória, e aí ele reage numa luta, não só pelo que ele está querendo fazer, mas como o corpo dele foi condicionado? O Brasil possui uma memória muscular inflacionária que vem aí de 20, 30, 40, 50 anos. O Brasil sabe que a inflação vem. E nos últimos 30 anos, 35, o Brasil aprendeu a lidar com essa inflação. Então, como conhece aquele ditado? Um bom cavalo corre à sombra de um chicote. Você nem precisa bater nele. Você levanta o chicote, ele corre. Quando o Brasil se viu diante de um aumento da inflação, quando ele viu o IPCA subindo, o Brasil já tem toda uma estrutura muscular para reagir a isso, já fez o ajuste de juros, temos aí o terceiro mês seguido de deflação. A previsão da inflação para o ano que vem é em 5, alguma coisa, e para o próximo ano 4, alguma coisa. E é isso, não vai, os juros não vão ficar a 13,25 com essa inflação a 5, não. Segundo ponto que já existe e que nós podemos afirmar. Existe um espírito geral de predisposição dos agentes privados, empresários, gestores, a investirem em 2023 mais do que eles investiram em 2022. Esqueçam esses postzinhos de Twitter e de Instagram. Olha, o meu chefe, ele é dono de uma cooperativa, ele é dono de uma propriedade rural, e ele falou que não vai investir se o Lula ganhar. Uma coisa é segurar investimento até que a incerteza seja definida. Outra coisa é não fazer investimentos, demitir pessoas, fechar uma empresa. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido que no dia 1 de janeiro, só porque um candidato ganhou, você se desfaça de um negócio lucrativo. Sabe-se lá por quê. Terceiro ponto. Icari, de onde você está tirando essa afirmação que existe essa predisposição aos maiores investimentos? Nós projetamos recorde de fusões e aquisições no país. Um termômetro bem recente, que foram os dias das crianças agora, essa semana aí que passou, foi o melhor de uma década. As atividades e consumos em shoppings renovaram novas máximas. Então o varejo é reflexo disso, a indústria é reflexo disso. Eu não acredito que todo mundo vai... Você planeja mudar drasticamente a sua vida? Drasticamente. Você planeja mudar drasticamente o seu padrão de consumo no dia 1, se o candidato que você não gosta for eleito? Tenta fugir dessas abstrações e tenta trazer para a sua realidade. Você acha que o seu concorrente vai? Você acha que o seu vizinho vai? Queria eu que todos os meus concorrentes encerrassem as atividades porque o Lula ganhou. Puta, que delícia. Queria mesmo. Olha só, Ícaro. Todos os seus concorrentes, se o Lula ganhar, eles vão fechar tudo e ir para Miami. Que delícia. Vai ser o maior faturamento da história da minha empresa. Tudo que eu quero é que vocês vão embora, então. E tudo que você vai querer é que seus concorrentes vão embora também. Então, assim, vamos tirar um pouco a tomada do cu, né? Não poderia falar isso no Instagram também. Vamos tirar um pouco a tomada do cu? Porque o que acontece é o seguinte, é um ciclo de ansiedade. Vocês ficam seguindo os mesmos 10 influenciadores, eles ficam loucos repetindo tudo toda hora. Agora o que está na minha timeline é tentaram matar o Tarcísio, tentaram matar o governador. Ai meu Deus, tentaram matar o governador, tentaram matar o governador. E todo mundo já fica louco o resto do dia. O que deveria ser uma segunda-feira produtiva vai ser em grupos. Tentaram matar o cara. Olha só, o Lula consegue entrar na comunidade porque ele é do PCC e o Tarcísio não. Meu Deus, olha essa prova. Passou segunda-feira. Então esses caras precisam que vocês gastem a vida e a atenção de vocês discutindo essas merdas, entendeu?
Terceiro ponto sabido, nós temos um Congresso aí majoritariamente mais conservador. Não que eu ponha a mão no fogo dessa galera toda do PL, não. Mas assim, pelo menos a princípio, me parece um pessoal mais conservador. Isso vai fazer com que o PT, se eleito, ele tenha que negociar com o Centrão, negociar com o PL. Isso significa que nada vai ser feito? Não, muita coisa vai ser feita durante 4 anos. Mas assim, não vai ser tudo feito a custo político zero, entendeu? E aí eu quero que vocês lembrem de como nós estávamos em 2013, 2014, 2015. Nós estávamos num período de recessão fudido, nós estávamos com uma inflação de 2 dígitos, nós não tínhamos uma ferramenta, nós não tínhamos um instrumento de contenção dessa inflação que seja suficientemente efetivo, porque o país já estava muito machucado para você fazer esse super ajuste de juro, e estava todo mundo fudido, entendeu? Hoje, cara, na boa, quantas e quantas pessoas não estão comemorando o melhor ano da vida delas? Talvez eu esteja falando com você e você esteja comemorando o melhor ano da vida da sua empresa. E você está deixando seu espírito ser destruído por causa de áudiozinho de influenciador, de Bolsonaro, de Lula. Diante dessas coisas expostas, o que eu imagino? Melhor dos cenários. Você tem um Bolsonaro eleito, com um Congresso mais disposto, você tem uma continuidade do trabalho do Paulo Guedes, você tem uma continuidade do trabalho do Roberto Campos, e o Brasil continua caminhando aí. Quais são as características de um próximo mandato do Bolsonaro? Né? Você tem uma política mais previsível, diante do que está sendo feito já, né? Porque não tem uma grande mudança de governo. Essa tendência é que os juros vão arrefecendo à medida que a inflação está ali, caindo. Você volta a juros, você tem um governo aí de taxa Selic que vai voltar a baixar mais. Cara, mais investimentos, mais crescimentos. A retomada das valorizações dos imóveis, que já vem acontecendo. É engraçado, porque se você está assistindo aqui, se você está ouvindo esse áudio e você trabalha com o mercado imobiliário, você está procurando imóvel, cara, aluguéis já voltaram a subir, imóveis já voltaram a subir, mesmo com a Selic a 13,25. Agora, onde está o cenário de maior dúvida? Né? É o cenário do Lula eleito. O cenário do Lula eleito é um cenário onde você tem uma disposição maior do governo a baixar mais rápido essa Selic, mas você pode dizer que o Banco Central está independente, ele que vai decidir, mas você tem sempre uma influência de expectativa política, né? Você tem menos privatizações, você tem talvez uma tolerância um pouquinho maior à inflação, porque eles não veem um problema tão grande assim em um pouco mais de inflação. E talvez aí você veja um cenário de financiamento ao consumo. Lembra dos financiamentos às linhas brancas? Lembra do PAC, 500 bi em projeto habitacional, em projeto disso, daquilo? Você tem um país um pouco mais voltado ao consumo interno. Mas em nenhum desses dois cenários o Brasil desanda do dia para a noite, entendeu? Essa parte eu não poderia falar no Instagram. Nenhum judeu dormiu na paz e acordou dentro de Auschwitz, entendeu? A Ucrânia não foi invadida em 15 minutos, entendeu? As coisas vão acontecendo aos poucos. Quer você goste do Lula, quer você goste do Bolsonaro. Você lembra quando o Bolsonaro foi eleito, que as pessoas disseram, não, a ditadura militar vai voltar, ele vai perseguir gays, ele vai matar gays, as pessoas vão estar todas armadas na rua, atirando em todo mundo. Onde aconteceram essas coisas? E se você é desonesto bastante para pegar uma notícia, outra notícia e falar, olha, está acontecendo aqui, você é um sacana, cara. Você sabe o que as pessoas estavam divulgando? Que o Brasil viraria um imenso faroeste, que todo mundo ficaria louco, que os gays seriam perseguidos na rua. E agora nós estamos vendo a mesma extremidade, o mesmo extremismo. Ah, vai virar Venezuela, o dinheiro vai ser confiscado, os bancos vão tirar o dinheiro, meu tio já está tirando, e é sempre assim, né? Então, assim, pessoal, isso é só marketing de atenção. Está todo mundo sofrendo um surto coletivo de ansiedade, de histeria, porque ninguém sabe como as regras do jogo funcionam. E mesmo que eu esteja errado em tudo, e pode ser que eu esteja errado em tudo, ainda assim, um país de dimensões continentais, com fluxo constante de dólar, porque tem o maior agronegócio do mundo, com
com uma estrutura bancária sofisticadíssima, não vai virar Venezuela do dia para a noite. Não vai. Não vai virar Argentina do dia para a noite, um país que historicamente tem uma dificuldade muito grande de ter fluxo de dólar para dentro. Então, assim, sabe o que é interessante? E que infelizmente vai acontecer? E que quando acontecer, vocês vão lembrar desse áudio aqui. Vocês estão todos pilhados e cagados de medo. Em março, vocês vão ver os mesmos influenciadores que estão metendo medo em vocês, acovardando vocês, pilhando vocês. Esses caras vão estar fazendo viagenzinha aí para os Estados Unidos, vão estar fazendo viagenzinha aí para Disney, vão estar fazendo post no aeroporto, vão estar postando tacinha de acrílico de champanhe da sala da American Express. Porque a vida deles não mudou. Eles vão estar continuando vendendo o que eles vendem, eles vão estar continuando fazendo os mesmos posts, eles vão estar continuando comemorando a vida, do mesmo jeito que esses caras falaram para vocês não comprarem imóvel, que imóvel não valia a pena, e hoje está todo mundo vivendo em mansão em Alphaville. Falaram para vocês não comprarem carro, e hoje todos têm carro na garagem. São as mesmas pessoas, muitas delas que nem declaram voto. Isso é engraçado também, né? Queria poder falar muito mais. Queria poder falar muito mais, mas também vira contraproducente, né? Cada um sabe o que está fazendo. Muitos deles que nem declaram voto, ano que vem vão estar viajando, curtindo, comprando carro, trocando carro, postando foto de óculos escuro importado, foto do relógiozinho segurando o volante. E vocês aqui, sendo completamente destruídos por medo, por ansiedade e por todo tipo de paranoia, porque vocês ficam o dia inteiro vendo esses vídeos e esses áudios malucos, políticos que não vão parar. Na live de hoje, bom, aí depende de quando você vai estar ouvindo esse áudio, né? Hoje, nós vamos fazer uma live às 8 horas, eu vou falar um pouco sobre quais são os desfechos políticos que podem acontecer se Lula ganha, se Bolsonaro ganha, quais são os ativos financeiros que talvez ofereçam as melhores oportunidades para você proteger e multiplicar teu capital, como é que eu desenharia isso? Em que renda fixa eu acho que é mais interessante? Que ações eu acho que são mais interessantes? Qual é a estrutura de produção de capital? Quanto de renda fixa? Quanto de ação? Quanto você está disposto a entrar em risco? Mas, pessoal, independente de qualquer coisa, o que enriquece continua sendo o trabalho. Continuem trabalhando para que vocês possam enriquecer, seja com Lula, seja com Bolsonaro, seja com quem quer que for.